A igreja pode se assentar. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Que coisa boa nós estarmos juntos mais uma vez nessa noite linda que o Senhor Deus nos preparou, com essa grande oportunidade que nós temos. Irmãos, um momento como esse é um momento que não tem valor, que possa pagar. Nós termos o nosso Deus conosco, nos dando a oportunidade de servi-lo, que coisa maravilhosa, e nós somos gratos ao nosso Deus por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, igreja, pela recepção, pelo amor, pelo carinho. Já agradeço aqui na figura do presbítero Orlando, convite desta igreja, do conselho desta igreja. Eu e a minha esposa, agradecemos. Para quem ainda não conhece, essa moça bonita que está aqui na frente, minha amada esposa, que sempre está comigo, e nós agradecemos, a igreja pela recepção a cada um de nós. Eu quero convidar vocês para a gente passar para um momento também tão importante desse culto, como todos os atos aqui, que é o momento da palavra de Deus, de nós buscarmos a orientação do Senhor na sua santa palavra. Convido vocês para nós abrirmos as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 3 até o versículo de número 11. Como eu já percebi, a igreja do Senhor Jesus já abriu a palavra de Deus, muito importante, e eu quero pedir aos irmãos então que acompanhem essa leitura. Vou fazer a leitura aqui na versão NAA, então tem uma pequena diferença e com certeza dará para os nossos irmãos acompanharem, já está sendo projetado aí pelos nossos irmãos. Filipenses capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11, a palavra de Deus diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo,
cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar novamente, amados irmãos? Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, abra as nossas mentes, nos dê, ó Deus, entendimento. Trabalhe o nosso coração, ó Pai. Finque a Tua Palavra, ó Deus, no nosso coração. Pedimos, ó Deus, isso no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de trazer o seguinte tema para a nossa edificação nessa noite: amigos, irmãos que nos conduzem a Cristo. Será que a gente consegue falar todos juntos? Amigos e irmãos que nos conduzem a Cristo. Esse é o nosso tema dessa noite. Eu não sei, irmãos, como que é a família de vocês, mas eu acho interessante que na minha família tem sempre um momento, quando nós nos reunimos, que nós chamamos dos momentos das recordações. As famílias gostam de fazer isso, né? Geralmente, quando as famílias se unem, se reencontram, existe aquele momento que é o momento das recordações. Alguém tira o celular do bolso ou corre lá e pega uma foto daquelas bem antigas, traz e diz: você se recorda desse momento? Você se lembra como nós éramos, né? E aí a gente olha e se lembra de coisas que nós passamos. E aí muitas vezes, diante das recordações, nós sabemos que existem recordações que são desastrosas, né? Algumas recordações nos trazem vergonha e a gente fica pensando: como é que eu usei essa roupa nesse momento? Muitas vezes nas nossas recordações nós trazemos à nossa memória coisas que são coisas felizes, algumas recordações são tristes, e esses momentos revelam para nós, irmãos, como que relembrar são coisas importantes para a nossa vida, como que relembrar é algo gostoso que nós podemos fazer. Quando alguém chega em nós e diz: olha, sabe o que eu estava lembrando esses dias, a gente pode se preparar, né? Porque diante disso nós temos ali um tempo onde nós podemos recordar. Então as recordações são importantes para as nossas vidas. Como eu disse aos irmãos, algumas são boas, algumas nem tão boas assim, mas existem recordações que produzem no nosso coração alegria. Você consegue pensar em uma recordação que produz alegria na sua vida? Existem algumas recordações assim, recordações que vêm à nossa mente, ao nosso coração e nos fazem ter um rompante de alegria. Talvez você esteja pensando em uma alegria na sua vida, em uma recordação que traga alegria. Talvez você esteja pensando em pessoas que você é agradecido a Deus pela vida delas. Talvez você esteja pensando nesse momento em um companheiro de trabalho, aquele parceiro, amigo de caminhada. Talvez você possa pensar em alguém que pregou o Evangelho para você em algum momento. Talvez você possa pensar nos seus pais, em alguém que em algum momento te socorreu quando você estava passando por algum apuro, alguma dificuldade na vida. Fato é, amados irmãos, que é muito bom recordar. Quando nós recordamos, nós temos um momento de reflexão e nós podemos então reviver aquilo que aconteceu nas nossas vidas. E aqui nesse texto de hoje, esse texto que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos filipenses, tanto tempo atrás, e que hoje traz luz às nossas vidas, é um texto onde o apóstolo Paulo está recordando acerca dos irmãos filipenses. E a palavra de Deus está mostrando para nós aqui que Paulo está se relembrando desses irmãos com muita alegria.
recordações que produzem alegria no seu coração. E a palavra de Deus diz, irmãos, que a alegria dele é tamanha que ele está orando por esses irmãos. Sabe aquelas coisas, né? Quando a gente se lembra de alguém e diz, olha, eu vou orar por esse irmão, eu vou colocar diante de Deus pela vida dessa pessoa. É isso que está acontecendo aqui. É isso que o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses nos mostra nesse momento. Mas para a gente entender um pouquinho mais, irmãos, acerca desse texto, nós precisamos observar também o contexto pelo qual ele foi escrito. E aí a gente pode pensar em algum momento, se o apóstolo Paulo escreveu sobre recordações, e se ele estava feliz, logicamente que o apóstolo Paulo estava vivendo uma vida muito boa no momento em que ele se recordava. Mas isso não é verdade. Quando a palavra de Deus mostra para nós essa oração do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava passando por um momento de grandes dificuldades. Ele está em uma prisão e o apóstolo Paulo preso, ele ali está falando acerca do caminho de Deus a esses irmãos. Percebam que o apóstolo Paulo está preso, mas o evangelho não está preso. O apóstolo Paulo está naquele momento encarcerado, mas isso não impede que a palavra de Deus seja pregada e propagada. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo, em algum momento, ele vai dizer que ele é prisioneiro de Cristo. Ele está dizendo, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. É Ele quem comanda a minha vida. Eu não sou prisioneiro de César. Porque o apóstolo Paulo, apesar do momento difícil ali que ele estava vivendo, o apóstolo Paulo sabia, irmãos, que ele estava debaixo da mão do Senhor. E que todas as coisas que estavam acontecendo a ele não afastavam a presença de Deus da sua vida, pelo contrário, demonstrava que o Senhor estava cuidando dele a cada momento. Então, apesar do apóstolo Paulo não poder ir aos Filipenses, o apóstolo Paulo está aqui orando por eles. Ele se recorda desses irmãos, desses homens, mulheres, crianças, que são cooperadores do reino de Deus juntamente com ele. E aí, diante disso, produz no seu coração uma grande gratidão, uma grande alegria, porque a palavra de Deus mostra para nós, irmãos, que não existem barreiras geográficas, não existem barreiras ideológicas, não existem barreiras raciais, não existe nenhum tipo de barreira contra a oração. O apóstolo Paulo está preso, mas ele pode fazer algo por esses irmãos. O apóstolo Paulo está preso, mas ele pode orar por ele. E essa